Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios e nós estamos meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nós já entramos no capítulo 2 e hoje nós vamos ver dos versículos 14 a 18 que diz assim: porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo, Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse então ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo então a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Porque Ele é a nossa paz. Antes de tudo, nós precisamos observar o que o versículo não diz. O texto não diz Ele fez a paz. Isso também é verdade, conforme vemos no versículo seguinte. Aqui, porém, é dito que Ele mesmo é a nossa paz. Como pode um homem ser a própria paz? A resposta é a seguinte: quando um judeu crê no Senhor Jesus, ele perde a sua identidade nacional. Daí em diante, passa a estar em Cristo. O mesmo sucede com um gentil que recebe o Salvador. A partir desse momento, ele está em Cristo. Em outras palavras, os crentes, tanto judeus como gentios, antes separados pela inimizade, agora se aproximam, uma vez que Deus fez de ambos um em Cristo. Então, amados, visto que somos unidos com Cristo, e somos então unidos uns aos outros. Por isso é correto dizer que o homem, Jesus Cristo, ele é a paz, conforme profetizou Miqueias capítulo 5, versículo 5. Foi ele que nos trouxe a paz, sendo ele a própria paz que nos reconciliou uns com os outros e também com Deus. Alcance então da sua obra como a nossa paz se encontra em pormenores nos versículos 14 a 18. Em primeiro lugar, é mencionada a obra da união acima descrita, ou seja, de ambos fez um só, a saber então de crentes judeus e gentios. Agora eles não são mais judeus ou gentios, mas eles são o quê? Cristãos, pequenos cristos. Rigorosamente falando, não é certo referir-se a eles como cristãos judeus ou cristãos gentios. Todas as distinções ligadas à carne, como a nacionalidade, foram cravadas ali na cruz. A segunda fase da obra de Cristo pode ser chamada de demolição. Então, como disse o texto, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. Evidentemente não era uma parede, mas uma barreira invisível criada pela lei de Moisés, como mandamentos na forma de ordenanças. Isso separou o povo de Israel de todas as demais nações. Para ilustrar esse fato, muitos usam como exemplo a parede que existia no templo judaico e que restringia o acesso de quem não fosse judeu, limitando então a permanência de pessoas no átrio dos gentios. Nessa parede havia um letreiro que dizia assim: ninguém das demais nações ouse ultrapassar a barreira ao redor do lugar santo. Quem o fizera será responsável pela morte que a seguir lhe será aplicada. Então,
O terceiro aspecto da obra de Cristo foi a abolição dessa inimizade que existia entre os judeus e os gentios e também entre o homem e Deus. Paulo, então, aqui ele identifica a causa da inimizade. Qual era? A saber, eram as leis dos mandamentos na forma de ordenanças. A lei de Moisés era um simples código legal, porém consistia de dogmas ou decretos que cobriam quase todas as áreas da vida. A lei em si era santa, justa e boa, como diz Romanos 7:12. Porém, a natureza pecaminosa se serviu dela para expressar revolta e também ódio. Como a lei colocava Israel num pedestal, dignificando-o como um povo escolhido de Deus, muitos dentre os judeus se tornaram arrogantes e desprezavam então os gentios, aqueles que não eram judeus. Os gentios, por vez, responderam com profunda hostilidade, hoje conhecida na forma de antissemitismo, como sabemos. Mas de que modo Cristo removeu a lei como causa dessa inimizade? Em primeiro lugar, ele morreu para sofrer a penalidade da lei, que foi então transgredida. Assim, ele satisfez perfeitamente as justas exigências de Deus. Agora, a lei nada tem para apontar contra aqueles que estão em Cristo. Então, a penalidade foi paga completamente em favor de todos. Os crentes não estão mais sob a lei, mas debaixo do quê? Da graça, favor imerecido. Isso não significa que podem viver a seu bel prazer, mas que servem à lei de Cristo e devem fazer o que lhe agrada. Então, amados, como resultado dessa abolição da hostilidade levantada pela lei, o Senhor pode iniciar então uma nova criação dos dois, ou seja, dos judeus e dos gentios crentes. Ele criou em si mesmo um novo homem, a igreja. Então, através da união com ele, os antigos combatentes são unidos uns aos outros numa nova comunhão. A igreja é nova no sentido de que é uma espécie de organismo que nunca existiu antes. É importante entender isso. A igreja do Novo Testamento não é a continuação do povo de Israel do Antigo Testamento. É distinta de tudo o que procedeu ou que ainda vai surgir. Isso é evidente pelo seguinte: primeiro, é novidade os gentios desfrutarem dos mesmos direitos e privilégios com os judeus. Segundo, é novidade tanto os judeus quanto os gentios perderem a sua identidade nacional ao se tornarem cristãos. Se tornam, então, uma nova identidade. Estão em Cristo, são cristãos. A novidade os judeus e os gentios serem membros unidos pelo corpo de Cristo. É novidade um judeu ter a esperança de reinar com Cristo em vez de ser um simples súdito de Cristo. É novidade um judeu não estar sob a lei. Então, temos aqui no versículo 16 a reconciliação. Então, tendo reconciliado o judeu com o gentio, Cristo ainda reconciliou ambos com Deus também. Embora fossem amargamente opostos entre si, os judeus e os gentios estavam unidos num único aspecto. Estavam unidos na sua hostilidade contra Deus, estavam desunidos, né? A causa dessa hostilidade era o pecado, né? O pecado gera isso, a separação. Por sua morte na cruz, o Senhor Jesus removeu essa inimizade e assim anulou a sua causa. Os que recebem a Jesus são considerados então justos, perdoados, redimidos, resgatados e libertos do poder do pecado. A inimizade então desaparece, agora eles têm paz com Deus, como falamos no início. O Senhor Jesus uniu em um só corpo os judeus e os gentios, crentes, formando então a igreja e apresentando esse corpo a Deus, eliminando então todos os vestígios do antagonismo. Deus, ele nunca precisou ser reconciliado conosco, mas nunca nos odiou, Nós, porém, precisávamos ser reconciliados com ele, sim, pois a obra do nosso Senhor sobre a cruz criou uma base justa sobre a qual podemos ser
apresentados a Deus como amigos e não mais como inimigos. No versículo 14, nós vimos que Cristo é a nossa paz. No versículo 15, que Ele fez a paz. Agora verificamos como Ele veio, então, e evangelizou a paz. Quando e como isso ocorreu? Em primeiro lugar, isso aconteceu na sua ressurreição. E em segundo lugar, aconteceu quando capacitou os discípulos com o Espírito Santo. Então, Ele anunciou a paz na ressurreição. A palavra aqui, paz, foi a primeira que Jesus falou depois de ressuscitar dentre os mortos. Lucas 24:36 e João 20:19, 21 e 26. Depois ele enviou então os seus discípulos no poder do Espírito Santo, os quais anunciaram o Evangelho da paz, as boas novas da paz. Eles foram apresentados a vós outros que estavam longe e aos que estavam de perto, longe gentios e de perto judeus, em cumprimento então aquela graciosa promessa de Deus em Isaías 57:19. Então aqui nós temos essa prova prática de que existe paz entre Deus e o corpo de Cristo e que a igreja tem acesso a qualquer hora à presença de Deus. Há aqui um contraste evidente com a economia do Antigo Testamento, no qual unicamente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava. E isso só um dia no ano. Lembra? Agora, amados, o gentio que está em Cristo, mesmo que esteja distante, desfruta desse real privilégio. Privilégio esse dado outrora a um só homem, de uma só tribo, de uma só nação, em um só dia do ano, e nisso apenas típica e periodicamente. Amados, hoje é pela oração que qualquer crente pode entrar na câmara do trono dos céus, pode ajoelhar-se perante o soberano do universo e dirigir-se a ele como Pai. A dinâmica normal que deve ser seguida na oração é dada aqui. Em primeiro lugar, é por Ele, pelo Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A sua morte, o seu sepultamento e ressurreição removeram todos os obstáculos legais à nossa admissão novamente na presença de Deus. Agora, como mediador, ele vive no alto para nos assegurar essa condição de comunhão com o Pai. Ele nos aproxima no seu nome, sendo certo que por nós mesmos nós não somos merecedores de entrar na presença de Deus. Fato. Fazemos as nossas súplicas com base nos merecimentos do Senhor Jesus. Os que participam da oração são indicados pela palavra ambos, ou seja, tanto judeus como crentes. O privilégio aqui, amados, é que hoje mesmo eu e você temos acesso ao nosso sustentador em oração. E é o Espírito Santo. E é em espírito que Ele que nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Amados, não perca tempo. Aquele que se aproxima do Pai, este, com certeza, não voltará decepcionado. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!